Vamos pregar, gente? Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, abra a sua Bíblia lá. E aí, um dia lá na igreja, o cara chegou e falou assim: pastor, sua Bíblia só tem Marcos. Eu falei: não, tem outras coisas aqui também. É que eu estou há um ano e meio pregando Marcos na igreja. A metodologia de pregação lá na segunda é a gente prega expositivamente, sequencialmente. Comecei Marcos em janeiro do ano passado. Não acaba, não. Hoje seria o 44º sermão em Marcos lá na igreja. Vim aqui e minha cabeça está em Marcos, eu estou mergulhado em Marcos, até julho eu acho. Marcos capítulo 12. Certo? Marcos capítulo 12. Abra sua Bíblia do verso 28 ao verso 34. Eu vou ler e você vai acompanhar. Eu gostaria muito que você quietasse seu coração nesses próximos 30, 40 minutos para a gente ouvir a Vox Dei, a voz do Senhor através da palavra. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos orar? Você pode fazer aquela oração no seu íntimo: Senhor, fala comigo. A gente já está cultuando o Senhor, adorando o teu nome. Agora a gente está na parte principal do culto, onde a gente abre a Bíblia e a gente quer ouvir a voz do Senhor. E a gente ouve a voz do Senhor pela palavra. Pela palavra. O Senhor fala, Ele fala pela palavra. Senhor, queremos ouvir o Senhor nessa noite. Certamente o Senhor já revelou a tua vontade. O que precisamos é entender aquilo que já foi revelado. Abençoa-nos. Me ajude a falar com os meus irmãos. Que o Senhor seja glorificado agora, em nome de Jesus. Amém. Todos nós somos intérpretes. Ok, me permita explicar melhor essa afirmação. Uma das competências que nos distingue do restante da criação é a capacidade que todos temos de interagir com o mundo ao redor, sobretudo, através da nossa capacidade de observação. Me permita explicar um pouco mais e dar exemplo sobre isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu vou ao shopping, não é andar com a Josi, não é andar com a Rafa. Não é. Uma das coisas que eu gosto, sabe o que é? Você vai lá, compra um sorvetinho daquele de R$2,50. Barato, pô, e gostoso. Né? R$3, sei lá. Pega aquele sem recheio na casquinha, mais barato. Dica do pastor. Eu compro um sorvete daquele, eu sento na praça de alimentação e o que eu gosto de fazer é observar. Eu tenho aprendido a fazer aquilo que alguns chamam de a exegese cultural. Eu gosto de observar pessoas, eu gosto de observar o movimento, eu gosto de observar situações. E eu vejo cada cena engraçada, estranha e preocupante quando eu sento na praça de alimentação sozinho, e eu pego meu sorvete e eu fico olhando pessoas passando, pessoas indo, pessoas voltando. Algumas perguntas vêm à minha mente quando eu observo, né? Poxa vida, por que o pai daquela menina de 10 anos deixa ela se vestir daquele jeito? E eu fico observando assim que o grande número de meninas, né, pré-adolescentes, usando roupas que deixam o corpo à mostra. E eu já fico pensando assim, poxa, realmente, a cultura da sensualidade já atingiu as nossas crianças. Aí eu tomo mais uma lambida no sorvete, e passa mais uma outra pessoa, passa mais algumas pessoas, e eu fico vendo assim, pensando comigo mesmo, poxa vida, de 10 pessoas que passaram aqui, 8 estão acima do peso. Por que será?
que está acontecendo? Que as pessoas estão cada vez mais acima do peso, inclusive esse que vos fala. Qual é o fenômeno social? O que é isso? E mais, você já foi em alguma igreja que tenha discutido a teologia do corpo? A Bíblia fala sobre isso. E eu fico pensando, eu fico observando, eu fico aqui na minha mente pensando algumas coisas, o que isso revela. Aí eu fico olhando para aquela loja, eu falei, nunca vi uma viva alma entrando naquela loja. Como manter uma loja aberta aqui nesse shopping? Quanto custa um aluguel aqui? Como é isso? As coisas ficam reverberando na minha mente, no meu coração. E aí eu fico pensando assim, poxa vida, ser um empresário no Brasil é difícil, é matar um leão a cada dia. Como que o empresário desse chega na nossa igreja com seu emocional totalmente abalado, com as suas incertezas? Como é que nós estamos pastoreando esse povo? Vamos fazer um fórum para discutir sobre isso? As coisas surgem a partir da observação. Nós estamos sempre interagindo com o mundo à nossa volta. Erra você ao pensar que você não interage com o mundo à sua volta. Você está observando as coisas, e não apenas observando as coisas, você está interpretando as coisas. Você olha uma situação e você interpreta aquela situação conforme as crenças que você tem no coração. Ok, algo parecido está acontecendo no texto em análise. Perceba que Jesus, ele ainda está envolvido em alguns debates públicos com alguns líderes políticos e religiosos do seu tempo. E se você for um leitor atento ao livro de Marcos, você vai ver que capítulo 11, capítulo 12, Jesus está envolvido em alguns debates teológicos com algumas pessoas do seu tempo, com alguns líderes religiosos do seu tempo. Por quê? Porque Jesus Cristo está indo para Jerusalém para botar fim em todas as coisas. Mas o que acontece? O grupo político religioso daquele tempo quer pegar Jesus em alguma contradição, porque eles querem agora ter uma razão pela qual justifique a morte de Jesus Cristo. Eles querem pegar Jesus de alguma forma. Ok? Então o grupo Sinédrio monta então algumas comissões de pessoas para ir até Jesus, e então pegar Jesus em algumas contradições. Todo esse bloco de Marcos está falando a respeito disso. Então vários grupos já tentaram pegar Jesus em contradição. Você vai ler que os herodianos já tentaram ir até Jesus, conversar com Jesus, mas a intenção não era ter um diálogo legal. Não. A intenção do diálogo era pegar Jesus em contradição. Os fariseus, os anciãos, os saduceus já fizeram isso. E até agora nada, ninguém consegue pegar Jesus em contradição. Eles não conseguiram. E então o Sinédrio, ele dá uma última cartada. É o seguinte, gente, vamos pegar aqui um outro grupo aqui, de pessoas aqui, e vamos mandar até Jesus. Quem é agora? Vamos pegar um escriba. Vamos pegar um escriba, porque o escriba é um cara versado na lei do Antigo Testamento, e agora o escriba vai lá conversar com Jesus, e vai jogar a isca, para ver se Jesus morde a isca, porque nós precisamos pegar Jesus. Essa é a ideia. O Sinédrio quer. Mas o Sinédrio já não está dando conta. Todo mundo que ele mandou lá para pegar Jesus não deu conta. Então a última cartada é o escriba. Vamos lá? Vamos. Ok, então o texto que temos diante de nós vai girar em torno do encontro agora desse escriba com Jesus Cristo. Ok? Entendido? Vamos para o texto. Esse texto aqui vai ensinar para nós duas verdades fundamentais. Você está comigo aí? Tá bom. A primeira coisa que esse texto nos ensina, a primeira verdade, é que as pessoas estão observando como nós, cristãos, respondemos às circunstâncias da vida. Eu vou repetir. As pessoas estão observando como nós, cristãos, respondemos às circunstâncias da vida. O verso 28 deixa isso bastante claro a nós. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta. Eu fico mais confortável você me acompanhando com a Bíblia. O verso 28 é rico em detalhes. Perceba o que está dizendo aqui. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Observe o que está acontecendo aqui. Jesus está envolvido em alguns debates que já é de forma ininterrupta. Os estudiosos vão dizer que esses debates aconteceram em apenas um dia. Entrava um, entrava outro, e Jesus debatendo, querendo pegar Jesus Cristo.
E pela terceira vez, no mesmo dia, a fé de Jesus Cristo é questionada pelas autoridades religiosas do seu tempo. Note então que agora é a hora de um escriba. O escriba, ele foi escolhido pelo Sinédrio. O Sinédrio era a instituição maior daquele tempo, a instituição religiosa, política maior, que tinha subgrupos dentro do Sinédrio. Então o Sinédrio agora manda um escriba para ir até Jesus Cristo. O escriba, o perito da lei, ele vai então até Jesus com o objetivo de iniciar um debate com Jesus Cristo, para pegar Jesus Cristo. Naturalmente, como um bom conhecedor da lei, aquele escriba fariseu, ele usa informações do Antigo Testamento para pegar Jesus Cristo. Toda vez que nós vamos iniciar um diálogo, via de regra, nós começamos a conversar, em algumas ocasiões, a partir daquilo que nós dominamos. É mais confortável para nós. É mais confortável a gente conversar sobre coisas que dominamos, ok? Eu fico mais confortável de falar sobre teologia do que física quântica. Eu não sei nada de física quântica. Aliás, exatas para mim é um terror na minha vida. Isso acontece porque bastava apenas uma interpretação errada por parte de Jesus para que o Sinédrio pudesse então pegar Jesus como herege. Tá vendo, o senhor errou a interpretação do Antigo Testamento. No entanto, Marcos nos diz que algo antes aconteceu aqui. Eu acho interessante isso aqui, porque agora aquele escriba vai até Jesus Cristo, vai iniciar um diálogo com Jesus, mas algo antes aconteceu desse diálogo, e para mim isso é importante no texto. O que acontece antes? O que acontece antes do início desse diálogo? O texto mostra para nós. Aquele escriba vai até Jesus Cristo. Perceba Jesus no templo, o escriba chegando até Jesus para iniciar um diálogo. E o texto diz o seguinte: chegando, verso 28, um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe. O escriba chega para Jesus e fala assim: mestre, eu estava aqui, vim para iniciar um diálogo contigo, e eu estou observando que o Senhor estava conversando com outra pessoa. E antes de eu iniciar o diálogo com o Senhor, eu estava te ouvindo. Eu estava prestando atenção no que o Senhor estava falando com o outro do lado. E sabe, o termo que é usado, que Marcos usa aqui, o termo grego sugere uma escuta com bastante atenção. Sabe aquele que gosta da fofoca, que chega, está conversando? Que isso? O termo aqui sugere uma escuta com bastante atenção. Esse termo aqui, ele ouviu, era usado num contexto onde um aluno interessado em aprender, ele ouvia com extrema atenção o seu professor ensinar. Ou seja, aquele escriba, ele chega até Jesus e fala assim: Senhor, eu estava ouvindo com muita atenção a discussão que o Senhor estava tendo com outro saduceu aqui. Eu estava prestando atenção. Mas aquele cara fala algo mais. Ele fala assim: eu não estava apenas ouvindo passivamente. Eu estava observando. Eu estava observando os seus gestos. Eu estava observando a sua tonalidade de voz. Eu estava te observando. O texto está dizendo isso, não sou eu não, tá? O escriba, tendo ouvido a discussão de Jesus com o outro, e vendo o quê? Vendo como Jesus se comporta diante de uma discussão. Vendo como Jesus havia respondido. Não é apenas uma audição passiva, daquele jeito que você está lá assistindo o jogo do Flamengo, e a sua esposa diz assim: querido, precisamos comprar isso no mercado. Você fala: tá bom, vai. Gabigol quase fez o gol. Aí depois você vai no mercado, você esquece tudo que a mulher falou, porque você estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não era uma audição passiva desse jeito. Gente, o que eu fico vendo esse aqui? Aquele escriba para
perceber e assistir à conduta de Jesus. Sabe, gente? Sabe? As pessoas estão observando como você responde às várias circunstâncias da sua vida. As pessoas estão observando como você responde a cada circunstância da sua vida. A forma como você responde a cada circunstância da sua vida reflete o evangelho que você crê. Você pode não perceber, mas as pessoas estão observando aquilo que você fala. Você pode não perceber, mas as pessoas estão observando a forma como você faz. Quando você xinga lá no trânsito, buzina, fala, o cara lá da terceira igreja. Aí esses dias eu estou na academia, por incrível que pareça, eu estou na academia. E eu estou lá na academia, lá, sofrendo. Aquilo é um sofrimento, aquilo é um calvário. E eu estou lá, e eu fico com vergonha, porque as mulheres às vezes pegam mais peso do que eu não sei o que eu faço. Eu tentei um dia dar um de forte, botei 2 anilhas a mais, eu fiz 3 e parei. Falei, não dá, eu tenho que assumir que eu não dou conta. E aí eu estou lá num aparelho lá, e chega um cara e fala assim, e aí pastor, como tá? Pastor Juliano. Eu falei, quem é Jesus Cristo? E aí é bom que você chama todo mundo de irmão e tá todo mundo em paz. Pastor, e aí, está expondo Marcos lá ainda? Eu estou. Pois é, pastor, e falou, e conversou comigo, e deu detalhes até da minha vida. Eu falei, quem é? Eu não tenho a mínima ideia de quem era. E um parênteses aqui, tá, gente? Não vai me chamar de metido, não. Eu tenho 2 problemas, é de fábrica. Eu esqueço rápido de quem é. Eu chego aqui, eu abraço, não sei. E aí, velho, tudo bem, beleza? Chegar amanhã no mercado, eu não sei quem eu sei. Você se identifica. Ei, pastor, tudo bem? Eu te vi lá na igreja lá. Eu falo, beleza. É de fábrica, é assim. Eu já tentei mudar, minha esposa já tentou, não dá. E eu tenho problema de vista. Se eu tirar o óculos aqui, acabou. Não entendo, não chega mais ninguém, não sei quem é ninguém. Agora, observe o seguinte. Você já pensou se eu estivesse fazendo alguma coisa equivocada naquela academia naquele dia? As pessoas estão nos observando. As pessoas estão olhando para nós. E a forma como nós respondemos às mais diferentes circunstâncias da vida revela o equilíbrio que você tem no Evangelho. Perceba que o texto diz que depois de ouvir Jesus lidando com os saduceus, os opositores dele, aquele escriba, ele fica impressionado com a sabedoria de Jesus. Senhor, eu estava te ouvindo aqui e me preparando para o meu argumento. Eu fiquei impressionado como o Senhor respondeu bem aos ataques daquele escriba ali. Sabe, depois de ouvirem e verem você lidando com a situação, qual é a impressão que a pessoa terá de você e do Evangelho? Eu tenho falado muito lá na segunda. O maior método de crescimento de igreja é testemunho. Ninguém quer frequentar uma igreja onde pessoas não testemunham o Evangelho com seriedade. Nós não representamos apenas a gente. Quando eu vou ao mercado, eu não sou apenas o Juliano, eu sou o pastor Juliano, o pastor da segunda. Quando eu vou à academia, eu não sou apenas o Juliano, pessoa física, né? Eu sou cristão. Então, na menor das hipóteses, você representa o Evangelho e você representa uma igreja. E quando você dá mau testemunho, você pisa na bola, não é só você que está indo. É o nome do Evangelho que está sendo manchado.
é o nome da igreja que você faz parte que está sendo manchado, porque você é representante. É representante. E outra coisa que eu tenho falado com frequência, não precisa rapidamente ser membro da segunda. Pense muito. Fica 1, 2 anos pensando. Porque a partir de quando você for membro de uma igreja, você leva o nome da igreja. Então, se você não está disposto a abandonar os pecados da sua vida de forma crônica, aqueles pecados crônicos, talvez não seja a hora de você representar uma igreja, porque você vai envergonhar o nome dela. Não se engane, a forma como a gente responde às situações da nossa vida reflete o evangelho que cremos. Minha querida irmã, meu querido irmão, eu fico pensando assim, sabe? Será que a sua maternidade, a sua paternidade, inspira os mais novos a se casarem? Sabe aquele lance assim de falar assim, poxa, eu olho para aquela mulher e ela me inspira tanto a ser mãe, eu queria ser mãe. Eu olho para aquele homem e eu vejo assim um padrão de masculinidade, de paternidade. Cara, eu quero ser pai. Eu quero casar. O seu casamento, o que esse casamento fala para as pessoas? Porque não se engane, as pessoas estão observando. As pessoas estão nos observando, a questão é como nós reagimos ao problema, porque nós não anulamos o problema, nós lidamos com ele, mas as ferramentas que o Evangelho dá a você para lidar com seus problemas, isso inspira as pessoas a falar assim, eu quero a fé daquele cara, eu quero a fé daquela mulher, eu quero viver o Evangelho que ele vive, porque isso é inspirador. Ou não? Ou não? Não quero viver esse Evangelho seu, não. Estou melhor do que eu sei sem evangelho seu. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina é: as pessoas estão nos observando. E a forma como nós respondemos às várias circunstâncias da vida reflete o evangelho que cremos. Beleza? Vamos para a segunda coisa? Vamos. Só 2 pontos, gente. Fica tranquilo. Então, a metade já foi. Agora segura no banco. Brincando. A segunda verdade desse texto é que você pode ser um bom conhecedor da Bíblia, um bom frequentador de igreja e ainda não ser salvo. Isso dói, né? Mas isso é uma verdade. E Deus nos chamou para falar a verdade. Eu tenho falado lá na segunda, Deus não me chamou para ser amado por todos. Aliás, não somos, né, pastor? Deus nos chamou para falar a verdade. E a verdade do texto é essa: você pode ser um conhecedor da Bíblia, um grande frequentador de igreja e ainda ir para o inferno. Ninguém pode negar, que aquele escriba ali, que está em diálogo com Jesus, ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus, naquele tempo a lei, e um exímio cumpridor da lei, dos rituais judaicos. Ninguém pode negar isso. Ninguém. Ora, quem era um escriba? Para você ter a ideia, um escriba, ele era um profundo conhecedor da Torá e um dos poucos competentes para interpretá-la. Não era todo mundo que tinha competência para interpretar a Torá, a lei de Deus. Isso era matéria de um escriba. E na sinagoga, um escriba, ele era tratado como rabi, o grande mestre. E quando ele entrava em algum recinto, sobretudo um recinto político, religioso, as demais pessoas ficavam em pé em reverência a um escriba por causa da sua sapiência, por causa do seu conhecimento.
E alguns ainda vão achar, alguns historiadores, teólogos vão entender ainda, que um escriba, ele ainda era versado no direito. Ele tinha competência também para ser um bom jurista, ele era um mestre da lei. Esse era um escriba. Isso justifica, portanto, o fato daquele escriba querer pegar Jesus usando do seu conhecimento. Ele vai jogar a isca para Jesus pegar, e a isca não era qualquer outra coisa, senão o próprio conhecimento da Torá. O diálogo vai girar em torno do conhecimento da lei de Deus, não então diferente o fato dele chegar para Jesus e começar o diálogo jogando uma pergunta referente ao conhecimento da Torá. Ele chega para Jesus e fala assim: olha, Senhor, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Ok? A pergunta feita por aquele cara reflete um profundo conhecimento que ele tinha de todo o corpo literário da religiosidade ou da literatura religiosa judaica, a lei escrita. Deixa eu dar só aqui fazer uma breve observação. A tradição rabínica contava com 613 mandamentos na Torá, ok? Sendo que 365 desses mandamentos eram mandamentos proibitivos, de proibição. E 248 desses mandamentos, dos 613, eram mandamentos positivos. Aquele cara sabia todos eles de cor. Eu estou falando de um perito. Eles sabiam todos os mandamentos de cor. E eles sabiam quais eram os mandamentos proibitivos e quais eram os mandamentos positivos, os mais pesados e os mais leves. Por isso que ele chega para Jesus e fala assim: qual é o maior dos mandamentos? Ou seja, qual é o mandamento mais pesado e qual é o mandamento mais leve? Deixa eu pegar esse Jesus aqui. E aí eu fico impressionado, porque é o seguinte: Jesus responde a ele. E quando Jesus responde a ele, e aí o texto mostra a resposta de Jesus, ele vira para Jesus e diz assim: muito bem, o Senhor está certo na sua resposta. Ou seja, eu não consigo pegar o Senhor. Eu joguei a isca do conhecimento, falando: aqui o Senhor não acerta. E o Senhor acertou. Eu não consigo te pegar. Mas há um detalhe nesse texto, eu vou caminhando para o final. O profundo conhecimento bíblico daquele homem, daquele escriba que não temos o nome dele. E a submissão que ele tinha aos rituais judaicos não puderam levar aquele homem ao verdadeiro arrependimento. Um exímio conhecedor da lei, um guardião exemplar dos rituais judaicos, ainda assim, tudo isso não foi suficiente para conduzir aquele homem ao arrependimento. E o texto diz, no verso 34, as palavras de Jesus: vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. É uma forma até um pouco diferente da nossa português, né, de se referir, de falar o grego de Marcos. Mas a intenção por trás do texto é: você está 50% no caminho. Você não está longe do reino, mas você não está no reino de Deus. Em nenhuma parte das Escrituras, gente, em nenhuma, sobretudo no Evangelho de Marcos, nós somos informados que aquele homem tenha tornado um discípulo de Cristo. Em alguns outros momentos,
o jovem rico, em alguns outros momentos a gente vê que houve indícios de fé e de salvação, aqui não teve. E os maiores intérpretes desse texto sugerem que esse homem não obteve a salvação. Se assim fosse, Marcos tinha registrado aqui. Eu estou com isso. Sabe, eu estou certo, porque a Bíblia afirma isso. Que muitos frequentadores de igreja terão uma grande surpresa no dia do juízo final. Talvez você que está me ouvindo hoje. Sabe por quê, gente? Porque muitos passam a vida toda se iludindo. Se iludindo. Acham que a frequência, às vezes consumista num templo, numa igreja, num culto, de domingo à noite, assegura a eles salvação. Mas se darão conta no dia do juízo que sempre estiveram enganados. Estar arrolado à membresia de uma igreja local não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de arrependimento de pecados. Você pode frequentar uma igreja e ainda assim amar o seu pecado mais do que você ama todas as coisas, mais do que você ama Jesus Cristo. E talvez você queira, no dia do juízo final, argumentar ainda, ou contra-argumentar com Jesus Cristo, dizendo assim: olha, Senhor, mas eu frequentava a igreja, eu cantava, eu fazia isso, eu pregava, eu fazia tudo isso. E talvez você ouça da boca de Jesus Cristo: ok, verdade, você tem toda a razão. Você sempre esteve ativo nas atividades religiosas da igreja, mas você nunca se arrependeu dos seus pecados. Nunca se arrependeu dos seus pecados. Meu irmão querido, nessa noite, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Pare essa noite de brincar, de ser cristão. Abandone a sua religiosidade. Pare de bater no peito e dizer: eu nasci na igreja, eu conheço a Bíblia, eu submeto alguns rituais não judaicos, mas cristãos, eu faço isso. E Jesus está falando assim: não, o tom da conversa não é essa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coração. Eu estou falando das suas entranhas. Eu estou falando das suas crenças mais profundas no coração. E sabe, todos nós seremos indesculpáveis diante do dia do Senhor. Você hoje será indesculpável. Você não poderá chegar na presença do Senhor a partir de hoje e dizer assim: Senhor, eu não sabia disso, eu não ouvi. Você ouviu. No mínimo você ouviu o pastor Juliano, no domingo, às 8h40 da noite, falando dessa realidade. Você é indesculpável na presença de Deus. Somente Cristo pode tirar você e todos nós dessa vida cristã desequilibrada, ensinar a viver o verdadeiro Evangelho. Ao perguntar a Jesus: então, de todos, qual é o maior de todos os mandamentos? Talvez aquele escriba estivesse esperando a resposta de Jesus assim: cumpra alguns rituais do judaísmo aí, que isso é importante. No entanto, Jesus dá uma resposta apontando para o maior problema do homem: vocês deixaram de amar o Criador de todo o coração. Esse é o maior problema seu. Esse é o maior problema meu. Nós deixamos de amar o Criador acima de todas as coisas. Agora o problema é que a criatura e a criação ocupam o nosso coração. Agora o maior alvo do nosso amor somos nós mesmos, as nossas conquistas, os reinos que a gente faz.
Nós criamos os nossos reinos, a minha família é o meu reino, a minha família é tudo que eu tenho, a minha igreja é o meu reino e ninguém chega perto, que eu coloco paredes aqui, eu não quero ninguém me ajudando, porque isso aqui é o meu reino. A minha empresa é o meu reino, são meus reinos, e então você começa a deixar de amar o seu Criador e começa a amar a criação. Esse é o maior problema nosso. Deixamos de amar o Criador, não temos mais prazer no Criador, mas temos agora prazer na criação. E todas as vezes que somos enganados de que precisamos e temos a alegria na criação, o Senhor deixa a gente, fala assim, então é esse que vocês querem. Ok, vai lá. Então nós colocamos toda a nossa esperança na criação, amamos a criação, colocamos aquilo como ídolo na nossa vida. Mas nenhum ídolo consegue dar alegria e esperança a ninguém. Ídolo faz a gente de fantoche. Ídolo faz assim, é isso que você quer, vem aqui pegar. E a gente vai lá e corre, e deposita toda a esperança naquilo ali. Aí daí um tempo você olha para aquilo ali e fala assim, mas isso aqui não me dá esperança. Nunca eu estava te enganando. Aí você corre para uma próxima idolatria. Isso aqui me dá esperança. Se eu casar, o meu problema resolve. Aí você casa e fala assim, não resolveu, foi nada, ficou foi pior. Se eu tiver um filho, aí eu sou realizado. Você tem um filho, você fala assim, o filho não te resolve o problema. Você vai continuar triste. Se eu ganhar mais e ter uma empresa bem sucedida, o meu problema resolve. Aí você tem lá, ganha um pouquinho mais, aí você vê assim, isso aqui não me dá esperança. E o que eu atendo semanalmente de gente depressiva, Por quê? Porque o seu coração distanciou. Você, em algum momento da sua vida, você achou que a criação poderia dar a você aquilo que só Deus pode te dar. E a criação está jogando na sua cara que ela não pode dar a você a esperança que você quer. Volte para o Criador. Só conseguimos ter plena alegria e satisfação no relacionamento com o Criador. E a única pessoa que pode te levar novamente a se relacionar com o Criador é Cristo. É Cristo. Ele é o nosso mediador. Vale a pena? Vale a pena você sacrificar tanta coisa para manter o seu reino de pé? Vale a pena você sacrificar o seu casamento? Vale a pena você sacrificar a saúde emocional dos seus filhos em detrimento de uma busca para manter o seu reinozinho de pé? Aí eu ouço tanto argumento do tipo assim, não, pastor, é porque eu trabalho muito para dar um conforto maior para minha família. Mentira, desculpa a expressão. Não é. Não é. É questionável esse argumento. Talvez o fato é que você é dominado pelo dinheiro. Você ama o dinheiro mais do que você ama o seu Criador. E você está disposto a passar por cima de tudo e de todos para ganhar aquilo que domina o seu coração. Inclusive sacrificar a sua esposa, sacrificar a vida comum do lar com seus filhos. Porque eu vou dar uma vida melhor. Talvez ele não quer uma vida melhor que você acha que é melhor. Talvez o que é melhor para ele é um pai presente dentro de casa. É uma mulher equilibrada dentro da casa. Que seja o esteio da família. Ele não quer um carro novo, ele não quer um brinquedo novo, ele quer que você pega ele ao final da tarde e vai para uma dessas praças brincar com ele. Isso é o conforto que ele grita. Lembra do que eu falei ontem? Mas você acha que a necessidade do seu filho é aquilo que o seu ídolo grita para você? Muitos conhecedores do Evangelho, frequentadores de igreja,
poderão ouvir naquele último dia: não vos conheço. Apartai-vos de mim e não vos conheço. Senhor, fizemos tanta coisa. Não. Conhecer não. Pode ir. E aí, como é que você está essa noite? Como é que você está? Somente Jesus pode tirar você dessa vida pesada que você está. Somente Jesus. Tanto é que talvez, você está me ouvindo aqui, você já tentou tantos subterfúgios para sair dessa crise que você está e você nunca conseguiu. Você já tentou de tudo. E você continua na crise. Talvez é um indicativo de que todas essas ferramentas são questionáveis. O que você precisa é tratar com seriedade o seu pecado. Talvez seja isso. Reconheça, portanto, os pecados que você está envolvido. Para de querer dar nome a pecado de síndrome. Hoje vira tudo síndrome. A síndrome. Está traindo a esposa. A síndrome. O guri xinga a mãe. Síndrome. Não. É pecado. E pecado você não trata indo lá na esquina e comprando remédio e tomando. Pecado você trata com arrependimento. Em dobrar os joelhos. Confessar a Deus o pecado que você está envolvido. Confessar a Deus o pecado que você cometeu contra alguém. Você procurar a pessoa a quem você cometeu o pecado e dizer: me perdoa, eu pequei contra você. Pecado se trata buscando a liderança da igreja e dizendo assim: eu pequei, eu envergonhei o nome do evangelho e da igreja. Por favor, eu quero ser disciplinado e pastoreado por vocês. Pecado se trata assim. E todas as vezes que o pecado é tratado na igreja, a igreja floresce e cresce para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque não precisamos inventar nada, absolutamente nada. Graças a Deus por isso. Precisamos abrir a tua Bíblia e expor a tua Bíblia. E estar seguros de que o Senhor, com teu Santo Espírito, se encarrega de encontrar o coração daqueles que o Senhor quer encontrar. Eu quero agradecer por essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja. Eu compartilho de felicidades nessa noite, de poder ver essa igreja cheia, vibrando. Abençoe a liderança dessa igreja. Que sejam homens tementes ao Senhor. Que sejam homens exemplos de fé, de comportamentos, e que inspirem os demais a seguirem a eles. Ó Deus amado, perdoa os nossos pecados. Se há porventura nessa noite pessoas envolvidas em pecados, que o teu Santo Espírito Santo, o seu Santo Espírito, possa induzir ou conduzir essa pessoa ao verdadeiro arrependimento e confissão dos seus pecados. Este é o convite do Evangelho a nós. Obrigado pela oportunidade de falar com os meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. E que no dia do juízo final, que há de acontecer, possamos ouvir da tua boca: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.